Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Muito obrigado por estar presente nesta aula. Agradeço imensamente toda a atenção e compartilhamento de aprendizado que tem sido até aqui. Iniciamos hoje uma aula que tem um grande valor agregado a quem utiliza de diversas informações, a quem quer agregar novas informações, a quem quer relacionar múltiplas fontes de dados, né? E o Pentaho faz isso com muita facilidade. É isto que estaremos demonstrando nessa aula. Solta a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta não. Vamos lá. Então, uma breve introdução a esta aula. A gente vai ver de uma maneira muito simples a versatilidade da plataforma, né, em utilizar de múltiplas fontes de dados para que vocês possam obter resultados aí extraordinários, né, enriquecendo de mais informações e fazendo apoio à gestão informacional, ok? Bem, uma boa lembrança a vocês, né? Então, quando a gente fala de relacionar múltiplas fontes, é importante lembrar que levando a descoberta de dados para um patamar enriquecedor, ou seja, a gente está aumentando a possibilidade de análise de dados, né? A gente está mostrando valores que o negócio ainda não tinha conhecimento, agregando mais informações. Então, a gente traz aqui a junção da descoberta de dados e governança de informações agregadora, ou seja, novas informações. Né? Então, assim como humanos, dados evoluindo seu conhecimento na troca de informações, no enriquecimento de novos dados, no relacionamento de novas informações. Né? Nesta aula a gente vai fazer alguns exercícios, né? Nós vamos fazer umas simulações bem interessantes, no foco de integrar arquivos, de fazer com que vocês relacionem arquivos em formato CSV, planilhas, bases de dados, tudo isso unindo essas informações, relacionando essas informações e devolvendo estes dados em uma fonte única de saída enriquecida, né? Ou seja, uma fonte única que está agregada de informações que anteriormente você não tinha, né? Trazendo a vocês o potencial de descoberta de novos negócios, fazendo múltiplas integrações e análise de dados. Aqui tem um exemplo bem interessante, né? Eu gosto muito de utilizar bases de comércio exterior, aonde numa dessas bases é uma planilha Excel, aonde você tem aqui empresas exportadoras, e eu relaciono essa base de dados, um minutinho pessoal. Então, seguindo, o nosso objetivo nesta aula será com que vocês possam ter a usabilidade e a possibilidade de trabalhar o Pentaho para o enriquecimento, para o relacionamento de novos dados, para trabalhar com mais informações unificadas em seu pipeline de dados, né? Seguindo, vamos para o exercício prático. Desculpem a interrupção, pessoal da aula, meu telefone tocou aqui agora, mas vamos lá. Com isso, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer com que o Pentaho tenha possibilidades de agregar informações como essas que estão aí na sua tela. Vocês podem ver que eu tenho aqui, por exemplo, neste exemplo, que está disponibilizado para vocês no SearchForge, também nos materiais da plataforma Udemy, uma transformação onde a gente está integrando aqui arquivos oriundos do COVID, enriquecendo estes arquivos com informações do IBGE, a região, latitude, longitude e outras coisas mais. E além disso tudo, a gente está integrando número de hospitais que possuem por região. Então, de uma fonte do Covid, de fatos que ocorrem dia após dia, a gente está enriquecendo aqui com dois arquivos novos, fazendo essa saída aqui, que é um Excel, mas eu dei nome de Data Lake devido à sua integração de informações, fazendo essa saída ser uma integração de três fontes diferentes. Do mesmo jeito, a gente tem aqui essa transformação aonde eu estou enriquecendo a minha base de empresas exportadoras com informações do PIB.
né, fazendo com que a gente tenha mais informações para tomar decisão, né, a gente tenha relacionamentos agregados, informações valiosas na tomada de decisão. Para o nosso exercício especificamente, eu vou fazer o exercício com base na integração das empresas exportadoras, unificando as informações do PIB. Mas eu oriento a todos que abram essa transformação do Covid e tentem fazer um exercício como este, tá? O exercício que a gente vai fazer do zero é este exercício, relacionando informações de arquivos Excel com um banco de dados, tá? Mas a gente tem N possibilidades de integração de múltiplos arquivos. Bem, o que a gente vai fazer, tá? Eu disponibilizei para vocês esses arquivos. Eu vou criar aqui uma pastinha, só um minutinho, pessoal. Eu criei aqui uma pastinha chamada Comércio Exterior. Dentro dessa pastinha Comércio Exterior, eu tenho aqui basicamente a minha fonte inicial, que são as empresas que praticam comércio exterior no Brasil, que a gente vai importar nessa transformação. E essa estrutura do PIB é uma estrutura que é alimentada também por uma planilha. Eu vou disponibilizar essa mesma planilha para vocês. Está aqui disponível na mesma pastinha o arquivo do PIB e a transformação que carrega o PIB num banco de dados, caso vocês queiram fazer exatamente como está nesse exercício. Eu vou abrir aqui a carrega PIB também, que basicamente é lendo esse arquivo do PIB e persistindo esses dados em um MySQL, tá? Eu vou iniciar o exercício fazendo com que essas informações sejam lidas do banco de dados, ou seja, vocês vão relacionar. Então, como a gente já fez exercícios normais de carga em banco de dados, eu peço que vocês apontem essas conexões aqui para o banco de dados de vocês local. Caso vocês não queiram fazer, o desafio é só trocar o input aqui do nosso arquivo de ler PIB por um input de Excel. Tá? Mas vamos para o exercício prático. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pastinha chamada aqui... Vocês não precisam de criar essa pastinha. Eu vou criar aqui ao vivo, só para simular o exercício que eu vou estar fazendo aqui com vocês ao vivo, das questões que envolvem o comércio exterior, tá? Então, eu vou aqui no meu Pentaho Data Integration, vou criar uma nova transformação. Eu vou importar os arquivos que foram disponibilizados, que basicamente é empresas cadastro e o PIB eu vou ler do banco de dados MySQL. Eu poderia ler aqui do Excel também, mas vamos seguir um exercício de integração de arquivos e bancos de dados, né? Múltiplas fontes de informações. Então no input eu vou buscar uma leitura de Excel, tá? Então o meu input vai ser uma origem de Excel. Então Microsoft Excel Input é uma das minhas origens. Esta minha origem de Excel, ela vai ler do meu arquivo de comércio exterior. Vou pedir aqui para listar todos. É o arquivo de extensão XLSX. Pessoal, por que não apareceu aqui? Porque o meu tipo de dados está restringindo a XLS. Então, eu vou, antes disso, mudar aqui que o formato de arquivos que eu vou trabalhar também aceita XLSX. E agora eu posso adicionar o arquivo de empresas do comércio exterior, tá? O segundo passo, eu vou selecionar qual é a aba né, que vai ser lido as informações da planilha, clicando aqui em Get Sheet Names. Um minutinho, por favor. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma aba de exportadores e uma aba de importadores. Eu quero utilizar a aba de exportadores, vou dar um OK. Esse meu arquivo possui header, tá? E vou mandar buscar os campos da minha planilha Excel, clicando em Get Fields. Só um minutinho. OK.
conseguir buscar aqui todas as informações. Se eu clicar aqui agora em Preview, por exemplo, ele vai me mostrar aqui uma amostragem, tá, dessa minha planilha de exportadores nacionais, certo? O que eu quero fazer? Eu quero, além de buscar esses exportadores, que eu vou dar aqui só o nome, exportadores, eu quero relacionar essa minha base de exportadores, eu vou salvar aqui também, vou chamar no ao vivo, e vou chamar aqui exercício comércio exterior, certo? Essa minha transformação eu quero que ela relacione com um banco de dados, então o meu outro input vai ser um table input, certo? O meu table input ele vai ser conectado na base de dados transacional. Eu quero relacionar com a minha tabelinha de PIB, então o nome do step que eu vou colocar aqui é PIB. Eu poderia escrever aqui select asterisco, enfim, o comando que lê da minha tabela do PIB, ou eu posso simplesmente pedir para mostrar tudo que tem dentro dessa tabela transacional, tá? Vocês podem ver que tem pessoas, enfim, algumas coisas, e PIB 2010 Brasil. Eu quero ler também dessa tabela. Se eu clicar aqui em Preview, vocês vão ver que essa tabela que eu alimentei, que está naquela outra transformação que eu mostrei a vocês, mostra o PIB de todas as unidades federativas do nosso país, né? O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero relacionar essas duas fontes e gerar uma saída, né? Então, vou salvar aqui as exceções. Então, nós vamos primeiro utilizar alguns componentes de padronização do nome, pelo menos para eu poder relacionar corretamente. A minha base de exportadores, vocês podem notar que a minha coluna comum é a coluna de UF, né? Eu vou dar aqui novamente um comando de visualização dos dados. Então aqui me trouxe uma amostragem, né? É importante a gente lembrar que o campo comum de relacionamento vai ser o UF, né? Por padrão, antes de você fazer relacionamento de campos, é importante que você ordene os campos que você vai fazer o relacionamento. Então eu vou utilizar aqui um componente de ordenar chamado sort rounds, certo? Então vou trazer duas vezes ele, aonde a minha base de exportadores vai vai conectar de um lado, o PIB vai conectar de outro, tá? Então, vamos trazer aqui, certo? O exportadores eu vou relacionar, vou ordenar conforme a UF, certo? E o PIB eu também vou relacionar conforme, eita, e agora? Sigla ou estado? A abreviação do PIB para unidade federativa, vamos olhar aqui, é sigla. Então, tão logo eu vou ter que relacionar o F com sigla. Então, no meu relacionamento, eu vou selecionar sigla. Beleza, então aqui agora eu tenho a maneira de ordenar, vou chamar aqui de exportadores. E aqui eu tenho o PIB, ok? Então, ordenei exportadores e ordenei o PIB. Agora, eu preciso de relacionar esses campos, certo? Eu vou usar este componente chamado merge join. O merge join, ele consegue unificar, tá? Relacionar origens em tipos de relacionamento de bancos de dados, inner join, left join, right join, full, enfim. Eu vou fazer relacionar a minha entrada de exportadores com o PIB. E o campo de relacionamento é o que a gente ordenou, certo? Qual foi o que a gente ordenou? A gente ordenou o F, ok? Eu vou clicar aqui em cima, é só clicar em Delete, vocês vão tirar. E vou relacionar o F com sigla, certo? Ele está falando que é importante que os campos estejam ordenados conforme suas chaves. Vocês podem ver que os dois campos estão ordenados. Se eu clicar aqui agora com o botão direito e pedir para mostrar as informações, olha que interessante vai acontecer. Só algum minutinho, pessoal.
Mostrando aqui agora a vocês, ó, todas as empresas exportadoras agora foram relacionadas com informações do PIB. Ah, então por que duplicou? Porque o enriquecimento que a gente fez relaciona por UF, né? Então, logo, a gente vai ter a duplicação de todas as UFs referentes, mostrando o PIB da unidade federativa. Tem várias coisas interessantes que podem ser feitas com base neste exercício, mas por enquanto a gente ainda vai evoluir um pouco mais à frente novos conteúdos. O objetivo é só fazer a junção desses arquivos, tá? Desse arquivo de exportadores com um arquivo de PIB. Tá? Se a gente tivesse um arquivo que relacionasse todas as cidades, assim por diante, poderia ter feito. A gente pode fazer depois uma contagem dos exportadores e agregar essas informações com PIB. Enfim, tem N possibilidades. Mas o que eu quero aqui agora é que vocês façam um output. Eu vou fazer essa saída, por exemplo, em uma tabela. Tá? Essa tabela ela vai ser carregada na nossa base de dados transacional. Eu criei uma base de dados transacional no MySQL. Eu vou chamar ela de exportadores PIB, certo? O nome da tabela também vai ser o mesmo nome do step, certo? Vou pedir para truncar, ou seja, limpar a tabela toda vez que executar. Vou mandar especificar o nome dos arquivos. Porque existem caracteres especiais. Então, o endereço, certo? Eu não quero que na tabela ele seja criado com cedilha. Então, eu vou colocar endereço, eu vou tirar o acento de número, bairro, CEP, município, eu vou tirar o acento do I do município, KNAI, eu vou tirar o nome primária, natureza jurídica, eu vou tirar o nome jurídica, vou tirar deixar só natureza, e o PIB eu vou tirar o RS cifrão. Com isso, quando eu clicar em SQL aqui agora, ele vai me dar a opção de criar essa estrutura sem os caracteres especiais. Eu vou criar essa tabela no meu MySQL, certo? Vou salvar aqui a minha estrutura de junção de arquivos de relacionamento, onde eu tenho o meu PIB e meus exportadores, e vou mandar fazer a carga no meu banco de dados MySQL agora. Vocês podem acompanhar, vou deixar aqui, descer um pouquinho o streaming de carga de dados, que ele já começou a escrever no meu banco de dados, certo? Com isso, a minha tabelinha que eu acabei de criar lá no banco de dados MySQL acabou de ser povoada com o relacionamento que foi gerado. Se vocês clicarem aqui em Preview Data, vocês podem ver exatamente o que está sendo carregado. Bem, essa aula ela foi bem resumida para vocês. Como eu disse, tem 2 exemplos de exercícios de relacionamento que eu estou disponibilizando. E nas próximas aulas nos vemos com novas novidades e novas ações. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia de trás para frente. Até a próxima aula.